Eu percebi que tem algumas pessoas visitando aqui a Livres. Eu me chamo Bernardo Cho, eu sou pastor, professor, amigo do pastor Juliano, da pastora Dani, e eles pedem para a gente estar junto aqui uma vez por mês, e para mim é uma alegria estar aqui uma vez por mês trazendo a palavra e tendo um tempo de reflexão em torno das Escrituras. E a gente vai fazer isso nesse momento. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Eu não sei quantos aqui vão se lembrar, mas no mês passado, né, na última vez que a gente esteve aqui, a gente falou sobre uma passagem do capítulo de João, no capítulo 1 de João. E é claro que a gente não vai conseguir fazer um passeio completo pelo Evangelho de João, mas eu selecionei algumas passagens aqui para a gente se debruçar sobre elas nas próximas ocasiões que a gente vai estar aqui. E hoje eu queria ler com vocês do verso 23 do capítulo 2 até o verso 9 do capítulo 3. Não é até o verso 9, desculpa. Houve um erro de digitação aqui. É do capítulo 2, verso 23 até o capítulo 21. Eu estou cansado, gente. Eu estou cansado. Até o verso 21 do capítulo 3. A nossa igreja está mudando de imóvel. E eu estou assim, numa loucura. Então, vocês me desculpem. É do verso 21, até o verso 21, tá? Do capítulo 3. Vamos lá, diz assim. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus, olha só, não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como um homem pode nascer velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz,
para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aqui, até aqui. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a ajuda do Senhor. Deus querido, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor deseja comunicar para a gente nessa noite. Nos ajuda, fala conosco, abre o nosso entendimento, os nossos corações, de modo que possamos receber e acolher aquilo que o Senhor deseja falar, mas sobretudo que nós possamos viver. Nos ajuda a obedecer, a guardar os teus mandamentos, porque é nisso que nós encontramos a verdadeira felicidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uns bichinhos voando aí, né? Deu uma melhorada agora, mas eu reparei, subindo, até entrando dentro da minha roupa, eu tive que dar uma batida na camisa aqui. Esses bichinhos, quem gosta, né? Acho que ninguém gosta. Mas eles têm uma cara de bicho inofensivo, parece só um negocinho que voa, mas pode causar problemas esses bichos aí, né? Porque eu acho que o nome é cupim voador, né? Porque quando perde a asa, vira cupim. E aí, se vira cupim é problema, né? Eu estou vendo umas coisas de madeira aqui. Enfim, se você vê andando aí, acho que seja uma boa ideia matar, né? Ou pisar. Não sei. Talvez não, né? O pastor mandando matar bicho é difícil. Você sabe que eu tive um incidente com cupim uns dias atrás, porque, na verdade, uns anos atrás já, faz um tempinho, tinha um lugar lá em casa que esteticamente não era muito agradável para mim, né? Eu olhava e falava, puxa, um dia, quando a gente tiver oportunidade, eu queria dar um tapa, lixar, pintar, mudar as cores aqui, deixar a coisa um pouco mais bonita, né? E aí, quando a oportunidade surgiu, eu achava que era só uma questão estética que a gente ia precisar fazer ali, né? Só um toque cosmético que a gente precisaria dar. Mas aí, conforme a gente foi mexendo e a gente foi investigando como é que a gente ia fazer essa reforma, digamos assim, vocês não sabem, eu descobri que tinha cupim naquele lugar. A gente descobriu que tinha cupim, muito provavelmente desses que entram pela janela em dias assim que, sei lá, né? Tem dias que tem infestação aí, né? Por que eu estou falando isso para vocês, né? Porque cupim é um troço que come por dentro, né? E, às vezes, aquilo que a gente acha que só precisa de uma retocada do lado de fora, quando a gente cutuca e quando a gente descasca, a gente descobre que precisa de um tratamento um pouco mais profundo, né? A moral da história é que a gente precisou pausar esse projeto de tentar mexer nessa parte, e precisou pausar, esperar um tempo mais, e aí, quando a gente teve as condições, a gente teve que fazer uma mexida de verdade. Mas teve que ser de verdade. A gente teve que ir para trás da parede, né? E acreditem ou não, né? Eu sou um pastor presbiteriano, então eu creio muito na soberania de Deus, né? Eu acho que todos aqui creem, né? Não foi à toa que a gente teve essa visita de cupins voadores nessa noite. Porque esse incidente que eu tive com os cupins me fez pensar imediatamente na relevância da passagem que a gente acabou de ler, do encontro de Jesus com Nicodemos. Olha só, o encontro que Jesus tem com Nicodemos é bem importante dentro do enredo do Evangelho de João, tá? Por uma razão muito simples. Porque esse movimento que o Nicodemos faz em direção a Jesus está em paralelo com o movimento que os 2 discípulos de João Batista tinham feito em direção a Jesus na passagem que a gente examinou no mês passado, ali na metade do capítulo 1 para o final. Porque vocês vão se lembrar, se você estava aqui, você vai se lembrar que o que chama muito a atenção nesse primeiro encontro que Jesus tem com esses 2 discípulos que pertenciam, que eram 2 discípulos de João Batista e se tornam discípulos de Jesus, é que esse encontro marca o primeiro momento em todo o Evangelho de João em que Jesus aparece em cena. Só que quando Jesus aparece em cena pela primeira vez no Evangelho de Jesus, o que sai da boca dele pela primeira vez é uma pergunta. O que vocês estão procurando?
vocês estão em busca do quê? Então essa pergunta, ela é central dentro do enredo todo do Evangelho de João, porque de todas as coisas que João, entre todas as coisas e sobre e através de todas as coisas que João vai narrar no seu Evangelho, ele sempre vai ter essa pergunta por trás e tentando abordar essa pergunta por diferentes ângulos. O que nós precisamos buscar? Quem nós precisamos buscar? Então, quando a gente vira a página e vê que logo no capítulo 3, um tal de Nicodemos se dirige a Jesus, a gente percebe que essa pergunta que Jesus faz para aqueles 2 discípulos no capítulo 1, também se aplica, de certo modo, a esse encontro que Nicodemos está tendo com Jesus. Ou seja, Nicodemos é uma pessoa que, como eu e você, e como aqueles 2 discípulos do capítulo 1, também está em busca de algo quando ele se aproxima de Jesus. Ele não vai falar com Jesus à toa. Agora, tem um detalhe. Tem vários detalhes que a gente vai mencionar aqui, né? O primeiro detalhe é que em João, Nicodemos, pessoal, é o primeiro membro da elite judaica a procurar Jesus para ter uma conversa com ele. Isso é extremamente importante, tá? E, de fato, Nicodemos é apresentado pelo próprio João como uma figura exemplar, pessoal, em vários sentidos. Começa pelo fato de que Nicodemos era um fariseu e um líder entre o povo. E tem um negócio que vocês precisam entender aqui, que é o seguinte: no entendimento evangélico popular, fariseu é sinônimo de xingamento, né? Crente não pode xingar, então, usando palavrão, né? Então xinga de fariseu, né? Ah, seu fariseu, né? Só que isso não corresponde muito com a história. Porque os fariseus, na percepção da população judaica do 1º século, da época de Jesus, os fariseus não eram essas pessoas que nós, posteriormente, ao longo da história da igreja, aprendemos a construir sobre eles. Porque para nós, os fariseus eram essas pessoas completamente hipócritas, legalistas, religiosas, né? O pessoal é aquela turma que você não quer nem saber deles, porque a gente é uma igreja livre, né? Até no nome, né? Mas não é bem isso que representa os fariseus da época. Na percepção da maioria das pessoas lá da comunidade judaica do 1º século, da população judaica do 1º século, os fariseus, pessoal, eram gente séria. Eles eram considerados as pessoas exemplares da sociedade. Os fariseus eram aqueles que buscavam reformar a sociedade no contexto da dominação pagã dos romanos, da influência pagã sobre a sociedade judaica. Os fariseus eram aqueles que encorajavam, que insistiam no estudo da Torá, na preservação das leis de purificação cerimonial, de pureza étnica também. Eles não se misturavam, a galera era séria. É a galera que é a primeira a chegar na igreja. Tá? Então, quando João nos apresenta Nicodemos como um fariseu e um líder entre o povo, ele está querendo que a gente entenda que esse cara se trata de alguém sério, de alguém muito importante, de alguém que desfrutava de muito respeito entre a sua comunidade. Talvez um pastor, talvez um presbítero. Tem presbítero aqui na Livres? Ainda não. Tá a caminho, né? Então, a caminho de ter alguém respeitável, tá? Como um fariseu daquela época. Só que muito mais do que alguém que era respeitado pelas pessoas, olha que coisa, o João vai descrever Nicodemos como alguém que tinha uma profunda admiração por Jesus. Ele se aproxima de Jesus e no verso 2 a gente vê que assim que ele encontra Jesus, ele abre a boca e diz: sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar esses sinais que o Senhor faz se não for de Deus, se Deus não tiver com essa pessoa. Então veja, o cara é respeitado pela sociedade, ele faz parte da elite religiosa da sua época, e para melhorar ainda mais, ele admira Jesus. Ele vai com a cara de Jesus. Ele sabe que Jesus é alguém diferente. Ou seja,
Nicodemos reconhece não somente que Jesus é alguém que ensina com autoridade, mas ele reconhece também que Deus estava com Jesus. Nicodemos já está desconfiado, então, de que esse Jesus era de fato um agente, um mensageiro especial enviado por Deus. Possivelmente, Nicodemos está suspeitando que esse Jesus é o cara que vai inaugurar de fato o reino dos últimos dias. Então Nicodemos se aproxima de Jesus, fazendo, pessoal, uma confissão de fé correta, digna de quem sabia quem Jesus era. Olha que coisa. Só que na passagem que imediatamente antecede a história de Nicodemos, no finalzinho do capítulo 2, que eu pedi para a gente ler junto, João já nos avisou de uma coisa muito interessante a respeito de Jesus. No final do capítulo 2, João já nos avisou que Jesus não precisava que alguém desse testemunho a respeito das pessoas. Jesus não precisava que as pessoas chegassem para Jesus e falassem: Jesus, deixa eu apresentar você para o meu amigo, esse cara é muito legal, ele é PhD não sei o quê, ele tem não sei quantos seguidores no Instagram, o cara é gente boa, nunca atrasou oferta missionária e tal. Jesus não precisa disso. E Jesus não precisa disso, segundo João, porque Jesus mesmo sabia o que estava no coração das pessoas. Jesus enxergava para além da superfície. Jesus enxergava o que era a natureza humana. Então, Jesus não precisa que a gente se achegue a Ele com cartas de recomendação, falando bem a nosso respeito. A gente não precisa de outras pessoas fazendo o nosso filme com Jesus. Porque Jesus sabe muito bem que tipo de gente a gente é. Ele sabe muito bem quem nós somos. E porque Jesus sabe muito bem quem nós somos, Jesus tampouco se impressiona com as nossas palavras pomposas e bajuladoras. Ele sabe do que nós fomos feitos e o que motiva as nossas ações. Ele conhece o coração humano, ele enxerga para além das aparências. Ele conhece melhor do que ninguém aquilo que no fundo nós estamos procurando. E outro detalhe bastante bacana de notar aqui nessa passagem, pessoal, é que Nicodemos vai procurar Jesus à noite. João faz questão de dizer que Nicodemos vai procurar Jesus à noite. Por que isso é importante, né? Porque a gente vive depois do Thomas Edison, né? Então não tem mal nenhum em encontrar pessoas à noite. A gente tem luz, energia elétrica e tudo mais. Tanto aqui atrai cupim, inclusive, né? Para a gente sair à noite não é. A vida noturna para muita gente é muito mais ativa do que a vida no dia mesmo, né? Só que no contexto histórico daquela época, a noite não era como é a noite hoje. A noite sempre é associada a essa figura de obscuridade, de coisas feitas na surdina e escondido. Ninguém sai de casa à noite na antiguidade, é perigoso, é extremamente perigoso. O sol está começando a se pôr, você fica em casa. É assim que funciona. Não tem polícia à noite, não tem holofote, não tem nada dessas coisas, gente. À noite é para ficar em casa, é perigoso, certo? É por isso que nos evangelhos, quando que Jesus é entregue por Judas? Não é cedo de manhã, é à noite, certo? Quando que Jesus é preso pelos soldados dos sacerdotes? É à noite. Quando que Jesus é negado por Pedro? À noite. E quando que ele é condenado à morte? É à noite. Então, nitidamente para os evangelistas, a noite representa esse espaço, esse momento do dia em que coisas obscuras acontecem. Quando João diz que Nicodemos vai procurar Jesus à noite, portanto, existe um tom ambivalente aqui. Será que esse Nicodemos, que se aproxima de Jesus com todas essas palavras maravilhosas, corretíssimas do ponto de vista doutrinário, o Senhor é um grande mestre em Israel,
Deus só pode estar com o Senhor, porque esses sinais que o Senhor realiza, só Deus podia realizar por intermédio de alguém. Esse mesmo Nicodemos será que quando ele vai falar essas palavras para Jesus, à noite, no fundo ele estava com medo do que as pessoas pensariam sobre ele? Será que é por isso que ele vai à noite? Será que ele está preocupado com o que os líderes da nação pensariam sobre ele? Os colegas dele? Os outros pastores que trabalhavam com ele? Ou será que quando ele vai procurar Jesus, o que Nicodemos está querendo de fato procurar, o que ele de fato quer é ouvir informações privilegiadas, talvez, do que Jesus faria para estabelecer o reino de Deus na terra? Jesus, qual que é o plano? Quantos generais você vai levantar? Quantas tropas de revolucionários você vai chamar para pegar as armas junto com você, para a gente derrotar os romanos? Talvez a procura de Nicodemos à noite seja porque ele queira sigilo, não deixa ninguém saber. Talvez seja as duas coisas. Talvez ele quer sigilo, talvez ele não quer que ninguém saiba também, talvez ele está com medo da opinião das pessoas. A gente não sabe, mas em todo caso, ao procurar Jesus à noite, Nicodemos estava demonstrando que apesar de ele ter a confissão correta, apesar de ele ter as palavras corretas para se dirigir a Jesus, ele ainda não havia compreendido direito a verdadeira obra que Jesus estava prestes a realizar, e consequentemente Nicodemos ainda não tinha crido em quem Jesus era, como ele de fato era. Então, por mais admirável que Nicodemos pudesse ser, a busca dele por Jesus à noite sugere que ele ainda não havia enxergado totalmente a luz do mundo, que João já falou no primeiro capítulo, no prólogo, que Jesus é a palavra que se fez carne e ele é a luz do mundo, ele é a luz dos homens. Nicodemos ainda não enxergou essa luz de forma completa. Então, em suma, Nicodemos aqui, pessoal, é o exemplo de pessoa que, embora possa ser muito bem intencionada, ainda não se tornou discípulo. É a pessoa que admira Jesus, que gosta pra caramba de Jesus, que posta tudo sobre Jesus, mas ainda não entendeu o que significa ser seguidor de Jesus. Nicodemos representa a pessoa que se aproxima de Jesus, achando que o reino de Deus vai se ajustar às suas próprias expectativas, às suas aspirações religiosas, políticas e sociais. Nicodemos é o cara que gosta muito de Jesus e fala para todo mundo que se tornou evangélico, mas que ainda não entendeu que o caminho do discipulado requer conformidade completa com aquilo que Jesus comanda. É por isso, pessoal, que em resposta a todas aquelas palavras pomposas de Nicodemos, você já pensou alguém se aproxima de você com as palavras que Nicodemos se aproximou de Jesus? Oh, reverendo Bernardo, eu me chamo fulano de tal. Espera, antes de tudo, vamos tirar uma selfie, né? Então, eu fiquei sabendo do Senhor e o Senhor só pode ter sido enviado por Deus. O Senhor só pode ser um homem ungido por Deus, porque as coisas que o Senhor fala, só pode ser de Deus, esse negócio. Eu não entendo nada, né? Então só pode ser de Deus. Tipo isso. Você já imaginou alguém se aproxima de você desse jeito? E na superfície, porém, na verdade, o que Jesus diz é algo contrário. Ele ouve aquelas palavras pomposas de Nicodemos e a resposta que Jesus dá é: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não dá nem para ver o reino de Deus. E aqui, pessoal, na superfície, parece até que Jesus está mudando de assunto, né? Porque Nicodemos está falando um negócio e parece que Jesus
É uma daquelas instâncias no Evangelho de João que as pessoas se aproximam de Jesus com uma pergunta e Jesus dá uma resposta que parece que não tem nada a ver, mas o que na verdade está acontecendo é que Jesus de fato está indo para o X da questão. Jesus está respondendo a pergunta que Nicodemos devia ter feito, na verdade. E o X da questão aqui é que Nicodemos precisa entender que o reino de Deus, antes de dizer respeito a qualquer aspiração religiosa, política e social que Nicodemos poderia ter, tinha a ver com o fato de que Deus estava realizando uma nova criação. O reino de Deus tinha a ver com o tipo de gente que Deus estava gerando por meio de Jesus, com a transformação do nosso jeito de ser a partir de dentro. E para que uma pessoa pudesse começar a ver o reino de Deus, não bastava que ela ajustasse apenas alguns detalhes em sua filosofia de vida, não bastava que a pessoa passasse a seguir apenas algumas ideias sobre como se tornar alguém melhor. Nicodemos precisa entender que o que ele precisa não é apenas de um ajuste, sabe? Você está enxergando desse jeito, você só tem que dar um passo para cá e enxergar desse jeito aqui. Aí está tudo certo, Nicodemos. Nicodemos precisava entender que o problema dele era algo muito mais profundo. Aquilo que ele procurava e aquilo que ele de fato precisava era algo muito mais profundo. Porque tentar resolver o problema do Nicodemos, somente ajustando a perspectiva do Nicodemos, seria como tentar arrumar uma parede, pintar uma parede que está cheia de cupim por dentro. Era necessário, portanto, que acontecesse um evento radical, na raiz. Porque o reino de Deus que Jesus veio inaugurar, não diz respeito a como pessoas boas podem se tornar melhores. E não diz respeito a como pessoas más podem se tornar boas. O reino de Deus que Jesus veio inaugurar diz respeito a uma nova criação radical que Jesus veio realizar. Diz respeito a como mortos podem voltar a viver. Então, o que era necessário que Nicodemos entendesse era que aquilo que ele precisava era de um novo nascimento, de uma nova criação. E sabe, gente, é muito instrutivo aqui que Jesus vai usar exatamente essa imagem do novo nascimento para explicar essas coisas a alguém como Nicodemos. Para pensar comigo, por que Jesus vai usar a metáfora de um novo nascimento para falar com um cara como Nicodemos? Para pensar. A razão é simples, gente. Porque essa imagem de um novo nascimento, olha o cupim vindo aqui. Essa imagem de um novo nascimento, você vê que eu fiquei traumatizado, né? Pronto. Essa imagem do novo nascimento, gente, vai diretamente de encontro às convicções mais profundas do Nicodemos. Pessoal, se tem alguém nessa história que sabe que nasceu bem, é Nicodemos. Se tem alguém nessa história que sabe que veio da linhagem correta, que nasceu na família correta, que recebeu a educação correta, esse alguém é Nicodemos. Porque Nicodemos, pessoal, é um fariseu. No entanto, chega a ser cômico até que um cara tão inteligente, um cara tão instruído como Nicodemos, um cara que cresceu na igreja como Nicodemos, quando ouve Jesus falar que tem que nascer de novo, ele pensa que Jesus está falando de biologia. Hã? Como assim? Como é que eu, sendo velho, posso entrar de novo na barriga da minha mãe? Chega a ser cômico. Quer dizer, Nicodemos está tão certo, pessoal, das suas convicções, e tão seguro de ser alguém perante Deus, porque ele nasceu na família certa, que ele sequer consegue contemplar a possibilidade de que Jesus não está falando de um novo parto que tem que acontecer na vida do Nicodemos, mas da necessidade que todo ser humano, inclusive um fariseu como Nicodemos, tem desde Gênesis 3. E qual é essa necessidade? A vida de Deus transformando as nossas vidas a partir de dentro. Porque o que o pecado fez conosco, e os fariseus não eram exceção.
é que o pecado nos corroeu a partir de dentro. Como os cupins corroem uma parede por dentro. Então Jesus prossegue, e ele vai explicar que esse novo nascimento, de que todos, inclusive o fariseu Nicodemos precisa, é um nascimento do alto, que tem a sua origem na vida do próprio Deus. Aliás, só um dado muito interessante aqui, para você sair daqui se sentindo inteligente, né? Um pouco mais culto. A palavra grega traduzida por nascer de novo e nascer do alto é a palavra anothen, anothen, que é traduzida por de novo ou do alto. E existe uma ambiguidade aqui. Porque no texto de João, Jesus está dizendo para Nicodemos, se aproxima de Jesus e diz: a gente sabe que você é esse cara e tal, não sei o que, não sei o que. E Jesus olha para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, se você não nascer anothen, você não pode nem ver o reino de Deus. E a palavra anothen pode significar nascer de novo ou nascer do alto. E João está brincando com a ambiguidade dessa palavra para sublinhar, para destacar, para enfatizar a falta de capacidade de um cara até mesmo como Nicodemos, para entender que Jesus está falando de um nascimento que não é biológico apenas. Porque Nicodemos interpreta aquilo como se Jesus estivesse falando: você precisa entrar de novo na barriga da sua mãe. Mas Jesus na verdade, estava falando de um nascimento que vem do alto. De um nascimento que vem da parte de Deus. Então, no que segue desse diálogo, Jesus começa a usar uma linguagem aqui que nos lembra imediatamente da história da criação, lá de Gênesis, a criação do cosmos e da humanidade lá em Gênesis 1 e 2. Jesus diz: o vento sopra onde quer, onde a gente vê essa linguagem pela primeira vez na Bíblia, na narrativa de Gênesis. O vento de Deus pairava sobre as águas. A palavra vento é a mesma palavra no hebraico que é traduzida por espírito. O vento sopra onde quer. E Jesus, então, a partir disso, ele afirma algo fundamental a respeito desse nascimento do alto. Jesus diz que a condição humana, ou seja, a carne, após Gênesis 3, se tornou tão deteriorada, se tornou tão afetada, que ela nos fez incapazes de herdar o reino de Deus por nós mesmos. É por isso que Jesus diz no verso 6, o que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. Esquece, meu rapaz. Não interessa os títulos que você possa ostentar, não interessa a posição na sociedade que você tenha, não interessa quantos seguidores você tenha, não interessa quantas pessoas te admiram. A carne só gera carne, Nicodemos. A natureza humana só gera natureza humana. Não adianta, então, só pintar as paredes, Nicodemos. Se as paredes estão cheias de cupim. Por outro lado, Nicodemos, Deus se fez carne e habitou entre nós. E por isso, aquilo que era necessário para que nós pudéssemos herdar o reino de Deus, finalmente se torna disponível. O Espírito Santo. Aquele que pode gerar a própria vida de Deus em nós. Então, no mesmo verso 6, em que Jesus diz: o que é nascido de carne é carne, Nicodemos, esquece, não dá para reaproveitar. Ele vai dizer: o que é nascido do Espírito, porém, esse sim é Espírito. O que é nascido da vida de Deus, o que é nascido do Espírito de Deus, pode herdar o reino e a vida eterna. O que Jesus está dizendo para Nicodemos, então, pessoal, é que embora aquilo que Nicodemos estava procurando fosse de fato o reino de Deus, esse reino não pode ser herdado do jeito que o Nicodemos acha que pode, confiando nele mesmo. Esse reino só pode ser percebido por aqueles em quem a vida de Deus é gerada. O que Jesus está falando para Nicodemos, então, é que não faltava a Nicodemos apenas um detalhe. Para você
não falta apenas para mim, não falta apenas um detalhe, um mistériozinho a ser revelado, uma mudançazinha na minha maneira de enxergar a vida. Não falta apenas aquele passinho de fé que eu preciso dar, porque aí todas as coisas se resolvem. Não. Não falta segredinho para Nicodemos. O que está faltando é ele nascer do alto. O que falta para mim e para você é um novo nascimento, é começar do zero. É dar Ctrl Alt Del. Porque o que é carne, é carne. O que é carne é carne. No último dia, eu não vou levar meu diploma da Universidade de Edimburgo e mostrar para Jesus. Está aqui o meu ticket. Ele vai olhar e vai falar, o que é esse pedaço de papel? Eu não vou levar para ele os títulos, eu não vou levar para ele as minhas conquistas ministeriais. O que é carne é carne. O que a gente precisa é de um nascimento do alto. Agora aqui está a pergunta, né? Se é isso, se é disso que a gente precisa, como é que a gente pode nascer do alto então? Porque se é disso que a gente precisa, é isso que a gente quer. E é exatamente essa pergunta que Nicodemos faz a Jesus em seguida no verso 9. Depois que Jesus termina de falar essa coisa toda de que o que é carne, o que é espírito, precisa nascer do alto e tudo mais. Aí o Nicodemos começa a desconfiar que Jesus, de fato, não está falando de biologia, ele está falando de algo mais profundo. E aí no verso 9, Nicodemos olha para Jesus e diz, como essas coisas podem acontecer então? Como essas coisas podem acontecer? E aqui, pessoal, a gente começa a perceber que o papo começa a ficar um pouco mais sério. Porque no começo, Nicodemos não tinha entendido direito do que Jesus estava falando, né? Como posso, sendo já velho, entrar na barriga da minha mãe, né? Eu não devia fazer esse tom de voz, né? Porque parece que eu estou menosprezando Nicodemos. Acho que todo mundo faria a mesma pergunta, né? Mas talvez por isso seja adequado eu fazer essa voz mesmo, né? Como assim, Jesus? Né? Você velho, eu sendo velho, posso entrar na barriga da minha mãe. Só que uma vez que Jesus diz que até mesmo Nicodemos precisa nascer do alto, até mesmo alguém bem nascido como Nicodemos precisa desse nascimento, e que qualquer outra pessoa, mesmo aquelas que não pertenciam ao grupo religioso de Nicodemos, poderiam ser geradas pelo Espírito, já que o Espírito sopra onde quer. Essa é a outra sacada daquilo que Jesus está dizendo. Que se o Espírito sopra onde Ele quer, Ele gera filhos de Deus onde Ele quer, não precisa ser fariseu. Só que isso tem uma implicação muito importante para fariseu, porque isso levanta a pergunta. Essa informação contradiz aquilo que eu acredito, Jesus. Porque eu, como fariseu, entendo que o reino de Deus é dos fariseus. Assim como os evangélicos acham que o céu é dos evangélicos. Os fariseus achavam que o reino de Deus era dos fariseus, de direito. Então ele olha e diz, espera, então se o Espírito sopra onde quer, e eu também preciso, como é que é esse negócio? Nicodemos, em outras palavras, achava que o reino de Deus estava reservado para pessoas como ele. Mas Jesus acaba de dizer para Nicodemos que nem Nicodemos estava garantido no reino de Deus só por ser fariseu. Então, pessoal, antes mesmo de seguir adiante com a resposta, Jesus precisa lembrar Nicodemos que quem define os termos do reino de Deus e da vida eterna não é Nicodemos, mas é o próprio Deus. E Jesus, sendo o próprio Deus que veio ao mundo em carne, é o único que pode revelar os propósitos últimos de Deus para a humanidade. É isso que Jesus quer dizer em seguida. Nicodemos, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ou seja, somente Jesus tem a palavra final sobre como o reino de Deus está sendo estabelecido e como a vida eterna se tornaria realidade. Então, aquela pergunta que Nicodemos faz,
Como alguém pode nascer do alto? Jesus está dizendo que somente Ele pode responder. Aquilo que Nicodemos está procurando, só Jesus tem. E qual é a resposta? Como exatamente alguém pode nascer do alto, do Espírito? Olha que coisa. Jesus vai responder essa pergunta que o Nicodemos faz, fazendo um paralelo entre a própria missão de Jesus e um episódio bastante curioso na história de Israel. Lá no capítulo 21 do livro de Números, vocês vão se lembrar que Israel teve uma experiência que vai servir de exemplo para o problema que Jesus está destacando por Nicodemos aqui. Qual é a história que a gente vê em Números capítulo 21? A história é que o povo de Israel, que acabou de ser liberto do Egito pela mão poderosa de Yahweh, repetidas vezes murmura contra Deus porque eles estão com saudade do Egito, porque eles não estão satisfeitos em ser livres, eles querem voltar a ser escravos porque lá na escravidão eles eram donos da vida deles. E nesse incidente, no capítulo 21, de forma mais específica, eles murmuram porque não tem água. Pela segunda vez. De novo. Não tem água. E aí, como consequência dessa murmuração, vocês lembram o que Deus faz? Deus envia serpentes venenosas para picar o povo. E o povo começa a morrer da picada dessas serpentes. Agora, tem dois detalhes aqui, é uma passagem muito esquisita, tá, gente? Muito, assim, você lê e fala, nossa, deixa eu entender direito esse negócio. Tem dois detalhes, porém, que a gente precisa saber sobre esse episódio, que vai nos ajudar a entender o episódio e por que Jesus faz menção a ele, para explicar como que alguém nasce do alto. Primeiro, a murmuração do povo não era meramente a expressão da insatisfação do povo com alguma coisa desagradável. A murmuração do povo representa sempre um ato obstinado de rejeição da graça de Deus. Porque o que é a murmuração? A murmuração é quando você encontra uma situação desconfortável para você, quando você se depara com um momento, com uma situação que tira você da sua zona de conforto, que às vezes até representa algum tipo de mal mesmo, e aquilo te leva a questionar se Deus de fato é bom. Só que em vez de você, nessa luta de questionamento se Deus de fato é bom, porque eu estou passando por essa situação difícil, em vez de você ir para Deus e falar, Deus, está difícil, como o salmista faz, repetidas vezes, Deus está difícil, cadê o Senhor? Por que me abandonaste? A murmuração é a atitude de você virar as costas para Deus e dizer, quer saber de uma coisa? Esse Deus não é digno de confiança. E você murmura. Essa é a diferença entre a murmuração e o lamento de verdade. A murmuração do povo, portanto, representa esse ato obstinado. Quantas e quantas vezes Deus demonstrou amar o seu povo? É só olhar para o evento do Êxodo. Olha como Deus liberta aquele povo. Mas repetidas vezes aquele povo resiste aos propósitos de Deus, daquele que havia libertado eles da escravidão. Então a murmuração do povo, pessoal, representa a condição do coração de Israel. Os israelitas haviam saído de dentro do Egito, que representava a terra do caos, do pecado, da rebeldia e da morte. Mas o caos, a morte, a destruição, a rebeldia, não havia saído de dentro do coração de Israel. Nesse sentido, então, a segunda coisa que é importante é que as serpentes venenosas nesse episódio eram nada mais do que a consequência visível dessa condição interna do coração do povo. A figura da serpente, no pensamento bíblico, representa exatamente as forças do caos. Lembra de Gênesis 3?
quem leva Adão e Eva a se rebelar contra Deus, a duvidar do caráter de Deus e a desobedecer, portanto, o caráter de Deus? Não é uma capivara, é uma serpente. Porque a serpente, no pensamento bíblico, representa isso, essa realidade das forças do caos. Há, portanto, uma relação muito próxima entre a murmuração do povo e as serpentes. Porque o povo murmura contra Deus, porque eles não têm água naquele momento. E o que Deus responde para eles é: tá bom, vocês estão murmurando, então eu vou deixar vocês sofrerem as consequências da sua própria murmuração. E vou permitir que essas serpentes piquem vocês. Porque as serpentes são a manifestação visível e concreta da murmuração do coração das pessoas. É isso que acontece quando a gente murmura. É isso que acontece quando a gente se rebela contra Deus. É isso que acontece quando a gente insiste em seguir os nossos próprios caminhos. E, gente, normalmente é isso que acontece, não somente com Israel, ao longo do Antigo Testamento, mas também com toda a humanidade de modo geral. O que é o juízo de Deus, pessoal? Senão Deus permitir que a gente colha as consequências da nossa própria maldade. E aí lá em Números 21, o que acontece? Moisés fica horrorizado com aquilo, e ele intercede mais uma vez pelo povo, vocês lembram? Ele vai orar. Ele vai orar. Olha como é importante o papel da oração. Moisés vai orar. E aí depois que Moisés ora, Deus responde para Moisés, e ele ordena que Moisés faça uma serpente de bronze. Ou seja, faz uma réplica, uma representação da maldade gerada pelo próprio povo. Faz uma imagem visível, uma representação da maldade que o próprio povo cometeu ao murmurar. E aí, Moisés, você vai fazer o seguinte: você vai pegar essa serpente que representa a maldade do próprio povo e você vai colocar essa serpente sobre um mastro. De maneira que todo aquele que olhar para essa serpente, que representa o problema que habitava no próprio coração do povo, essa pessoa não morrerá, mas permanecerá vivo. Em outras palavras, o que Deus manda Moisés fazer é forjar um substituto visível ao caos do coração de Israel. Uma representação visível do caos do coração de Israel, que se manifestou por meio das serpentes venenosas. E ao olhar para essa representação, eles seriam curados. Olha o que Jesus responde para Nicodemos, quando Nicodemos pergunta: como que eu posso nascer do alto? Quando Jesus responde à pergunta de Nicodemos, Jesus compara a sua própria missão àquele episódio da serpente de bronze de Números 21. E Jesus diz que o que Jesus estava prestes a fazer, a realizar, seria a quebra definitiva das forças do caos, do pecado que escravizavam a humanidade desde Gênesis 3. Versos 14 e 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ouça o que Jesus está dizendo para Nicodemos. Assim como a serpente de bronze representou o caos do coração do povo naquela ocasião, o próprio Jesus lidaria em sua morte na cruz, ao ser levantado em uma estaca também. O próprio Jesus lidaria com todo o problema que vinha afetando a humanidade desde a separação da presença de Deus no jardim do Éden. E o detalhe, gente,
é que João já deixou claro que Jesus é ninguém menos que aquele que desceu do céu. Jesus é a manifestação definitiva da presença do próprio Deus do universo entre a humanidade. Isso significa que o que Jesus está falando para a gente aqui nessa passagem é que esse Jesus, que veio lidar com o problema que vem afetando a humanidade desde a separação da presença de Deus no Jardim do Éden, é ninguém menos que o próprio Deus. Esse que estava prestes a ser levantado no madeiro, a semelhante da serpente de bronze, levando sobre si toda a consequência do caos ocasionado pelo pecado, era aquele que havia descido do céu. O que Jesus está dizendo é que Deus desceu do céu, por sua livre iniciativa, para levar sobre Ele mesmo o nosso maior problema, a nossa maior doença, de maneira que todo aquele que confia na obra de Jesus tenha a vida eterna, tenha a vida de Deus, gerando a vida de Deus a partir de dentro. Eis então como alguém pode nascer do alto. O nascimento do Espírito acontece quando nós entendemos que Jesus, o Deus do universo que se fez um de nós, se entregou voluntariamente na cruz para lidar com todas as consequências da nossa autonomia e da nossa maldade. Quando nós entendemos que Jesus se entregou voluntariamente à morte para lidar com as consequências da nossa própria morte, para lidar com a nossa incapacidade de gerar a vida do Espírito, para lidar com o fato de que nós somos carne, e portanto a única coisa que nós podemos produzir por nós mesmos é carne. Então o que Jesus está nos dizendo é que não basta, para nascer do alto, para nascer do Espírito, não basta você admirar Jesus. Não basta você gostar de Jesus como um grande profeta, um grande mestre moral, um grande coaching profissional, um grande líder político, um grande líder religioso, ou um grande líder de algum projeto social. Nicodemos fazia todas essas coisas. Ele gostava de Jesus. E ele tinha nascido muito melhor do que eu e você. Eu e você não somos fariseus. Ele era. Mas o nascimento do alto acontece quando nós enxergamos que Jesus é o próprio Criador que levou sobre si, em sua morte sacrificial, os efeitos da nossa autonomia, da nossa maldade, para inaugurar nele a sua nova criação. Diante disso, então, parte essencial, pessoal, dessa realidade chamada novo nascimento, é admitir que, a despeito de todas as coisas que nós pensamos poder ostentar perante Deus, nossa natureza está fadada à morte. Não tem nada que nós possamos fazer por nossas próprias forças para resolver isso. É por isso que nos versos 19 a 21, Jesus insiste que é impossível nascer do alto sem se aproximar da luz. Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz. E não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, porém, pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem é que rejeita o novo nascimento? Quem rejeita o novo nascimento é a pessoa que julga não precisar dele. E quem julga não precisar do novo nascimento, senão a pessoa que ainda não viu a luz, que ainda não se deu conta de sua própria condição caída, e que não se aproxima da verdade porque tem medo de expor quem ele é.
Mas quando nós nos achegamos àquele que é a luz, nós percebemos que o nascimento do alto é o nascimento que acontece, não como fruto do julgamento de Deus, mas como fruto do amor eterno de Deus. O reino de Deus, a vida eterna, é algo que acontece quando nós confiamos no amor perfeito de Deus, demonstrado no sacrifício de Jesus por todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele viu que o nosso problema era mais profundo do que simplesmente mudar a parte de fora. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele viu que o problema nosso era aqui. E Ele viu que a gente era incapaz de resolver isso. Ele nos amou e nos deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida do próprio Deus, transformando de dentro para fora. Sabe, pessoal, Deus não tinha a menor obrigação de fazer o que Ele fez. Ele só fez o que Ele fez em Jesus, porque Ele é assim. Ele só fez o que Ele fez em Jesus, porque Ele é amor. Não é porque Ele olhou para a gente e se sentiu na obrigação de fazer isso. É porque Ele é assim. Ele é um Deus obcecado por salvar, por resgatar, por transformar as suas criaturas de volta à sua imagem. Ele é obcecado pela nossa felicidade verdadeira. E é por isso que Ele nos chama a seguir o seu caminho. Só que uma coisa que é muito importante a gente entender nessa noite é que o amor de Deus não é essa coisa genérica, sentimentalista que muitos de nós fizemos do amor de Deus. O amor de Deus não é esse arrepio, o amor de Deus não é esse sentimento. Muita gente fala do amor de Deus como se o amor de Deus fosse uma coisa abstrata. Mais amor e menos religião, né? Mais amor e menos couve de Bruxelas. O pessoal fala mais amor e menos qualquer coisa que eles não gostam. Mas o que é o amor de Deus? O que é o amor de Deus? Você ama os seus filhos? Ama, sim ou não? Quem tem filho aqui, você ama? Duvido. Só acredito vendo. Porque eu conheço muitas pessoas que dizem que amam, mas o amor é só uma palavra que sai da boca deles. O que é o amor? O mundo fala do amor, todo mundo fala do amor. Nas Olimpíadas a gente celebrou o triunfo do amor. Mas o que é o amor? Descreve para mim o que é o amor. O que é amar? O que é o amor de Deus? O amor de Deus, sabe o que é? É a cruz. Deus não ficou falando do céu, eu amo vocês. Ele veio e subiu numa cruz. A cruz é aquilo que define o amor de Deus. A cruz é aquilo que demonstra com o que se parece o amor de Deus. O amor de Deus é a ação do Deus Criador do universo de doar sua própria vida, para que a humanidade, que era completamente incapaz de gerar vida por ela mesma, pudesse viver. Isso é o amor de Deus. Aliás, todas as versões de João 3,16 é o verso mais famoso da Bíblia, eu acho, né? Agora, depois das Olimpíadas, João 14,6 também, né? Jesus é o caminho, né? Que a Raíssa fez ali. Eu não decorei os movimentos, mas João 3,16 é a passagem mais famosa da Bíblia, né? Só que todas as versões em português dizem, porque Deus amou o mundo de tal maneira.
para que todo aquele de modo que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que no texto grego tem uma nuance um pouco diferente. Porque quando a gente imagina que Deus amou o mundo de tal maneira, sabe o que a gente imagina? É que lá no céu, em algum lugar fora da terra, Deus sentiu tanto amor. Ele transbordou de arrepios por nós, porque o anjo lá, chefe do coral, provavelmente estava fazendo uma distorção da guitarra que arrepiou e uou! Aí Deus amou a gente tanto, sentiu tanto amor, que Ele decidiu entregar o seu filho. E aí sabe qual é o problema disso? É que a gente acha que para a gente amar, a gente só pode amar quando a gente também transborda desse sentimento, desse arrepio. E a gente ama. Mas sabe o que o texto grego sugere? Que Jesus está dizendo o seguinte: Deus amou o mundo desta maneira. Ele deu Jesus. E Jesus não sentiu amores por nós quando Ele estava pregado na cruz, meus irmãos. Mas Ele não desceu de lá. Isso é o amor de Deus. É quando até mesmo na cruz, Ele decide ir até o fim. Nicodemos, então, sendo um conhecedor do Antigo Testamento, obviamente ele tinha uma ideia sobre o amor de Deus, né? O Deus de amor do Novo Testamento é exatamente o mesmo Deus de amor do Antigo, tá? Tem muito pregador famoso que prega a heresia do marcionismo, né? Ainda hoje. O marcionismo é uma heresia que morreu no 2º século já, né, pessoal? Mas tem gente que ainda prega dizendo que o Deus do Antigo Testamento é um outro Deus do Deus de Jesus. Não é. Jesus chamou Deus do Antigo Testamento de Pai amado, de Pai, Pai nosso. Então Nicodemos sabia muito bem que Deus era um Deus de amor. A questão é que Nicodemos jamais entendeu, jamais poderia ter imaginado que o amor de Deus se manifestaria dessa forma. Deus se fazendo um de nós para vencer por nós os nossos próprios pecados, e inclusive de pessoas não tão bem nascidas como Nicodemos. Então, se Nicodemos quisesse ter um vislumbre mais claro do amor de Deus, ele deveria olhar para a cruz de Jesus. Se você quer entender o quanto Deus ama a sua criação, você precisa olhar para a cruz, porque é na cruz que Deus manifestou e expressou da forma mais clara o seu amor. Esse amor que gera em nós a vida do Espírito de Deus. Qual que é a relevância de tudo isso para hoje, então, pessoal? Que talvez você está sentado aí me ouvindo falar, talvez você deve ter se perguntado na sua cabeça: pô, Bernardo, saber que Jesus morreu por nós não é o beabá? Não é o início de tudo? Me dá comida mais sólida aí, né? Uma revelação nova e tal, né? Por que o beabá? Eu conheço pessoas que às vezes vão para a igreja e ficam frustradas, porque elas falam que eu fui lá, mas o cara só pregou o evangelho. Aí eu fico por dentro: você foi para a igreja e ouviu o quê? Só que esse é um problema muito sério, que a gente entende evangelismo como uma coisa e discipulado como outra, né? Discipulado é a fase 2, né? A gente sobe de nível, vai para o chefão mais forte, né? O chefinho mais fraco é falar de Jesus, a pessoa aceitar Jesus, repetir a oração. Só que você sabe que essa diferenciação entre evangelismo e discipulado é totalmente falsa. No Novo Testamento, o evangelismo ocorre entre discípulos. Todos nós precisamos ser evangelizados, todos os dias. Lutero dizia isso.
Então nós que já fomos evangelizados e nos tornamos discípulos, nós precisamos nos lembrar o tempo todo de que nós só podemos estar vivos porque Deus, em seu amor, levou sobre si toda a maldade que nos aprisionava. E essa, aliás, é uma outra ênfase implícita no Evangelho de João. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo dessa maneira, Ele entregou o seu Filho unigênito, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra, todo aquele que nele crê, na verdade não é a melhor tradução de todas no português, para o português. Porque quando você fala todo aquele que nele crê, dá a impressão que o ato de crer é uma vez na vida. Eu criei e c'est fini. Só que no grego é um particípio. O que João está dizendo é que Deus amou o mundo dessa maneira. Ele deu Jesus. E todo aquele que é crente nele não perece, mas tem a vida eterna. Talvez você tenha crido em Jesus em algum momento da sua vida. Eu acho que se eu perguntar, a maioria aqui vai levantar a mão, vai se lembrar da data que entregou a vida para Jesus, né? Amém? Só que você crê em Jesus hoje? Ou como Nicodemos, você confia em quem você é? No que você está confiando hoje para ter a vida de Deus? Ser discípulo, pessoal, é confiar hoje da mesma maneira que eu confiei ontem. E crescer nessa confiança. Ser discípulo é confiar continuamente em Jesus. Ser discípulo é aprender a viver confiando em Jesus. Você está confiando em quem hoje? Dinheiro? Estabilidade? Saúde? Você está procurando Jesus para quê? Para te dar dinheiro? Sucesso profissional? Fama? Visibilidade ministerial? Você não está procurando Jesus. E você não está confiando em Jesus. Você está procurando e confiando nessas coisas. O amor de Deus se manifestou assim. Deus deu seu Filho para que todo aquele que é crente nele. Você é crente em quê? Portanto, eu queria que a gente se lembrasse nessa noite, e com isso a gente encerra, que ser discípulo de Jesus jamais diz respeito a ter somente uma opinião elevada sobre Jesus, como Nicodemos. Ser discípulo de Jesus não é sobre reconhecer que Jesus é um cara legal, especial, com Deus do lado dele. Ser discípulo também não tem nada a ver com como nós podemos encaixar Jesus em nossas expectativas, em nossos anseios. Por mais que nós pensemos que essas expectativas, esses anseios sejam nobres ou santos, ser discípulo só é possível quando nós entendemos que até mesmo aquilo que nós temos de melhor para ostentar perante Deus, não é suficiente para nos colocar em seu reino. Ser discípulo tem a ver com o entendimento de que nós somos pessoas que foram afetadas profundamente pela morte. E, portanto, nós precisamos que Ele realize em nós, por meio do Seu Espírito, uma nova criação. Um novo nascimento. Um nascimento do alto. Uma regeneração a partir de dentro. Porque seja lá o que você pense que você precisa para ser feliz, Jesus sabe que o que você precisa para ser feliz é da vida de Deus te transformando a partir de dentro. Você é crente em quem hoje? Vamos orar? Pode ser? Senhor, obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus. Obrigado, Senhor, por Jesus. E nos perdoa
porque o nosso coração ainda é muito dividido. A gente ainda confia muito na gente. A gente ainda confia. A gente ainda acha que tem algum mérito, a gente ainda acha que consegue gerar a vida do Senhor pelas nossas forças. Mas nós queremos olhar para Jesus mais uma vez nessa noite. Realinha os nossos amores, Senhor. E faça de nós crentes no Senhor. Que a nossa confiança esteja em Ti, e em nada mais. Em nome de Jesus. Amém.